Bom, gente, na nossa última aula nós paramos justamente onde eu estava explicando a vocês que o linfócito T precisava de uma célula apresentadora de antígeno para que ele reconhecesse o peptídeo. E assim nós falamos que existiam duas grandes classes de linfócitos T, CD4 e CD8, no qual o linfócito CD4 ele conseguia reconhecer o peptídeo apresentado a partir de uma célula apresentadora de antígeno que tivesse MHC de classe 2 e o CD8 ele conseguia reconhecer a presença de um antígeno que fosse apresentado por uma célula apresentadora de antígeno que tivesse MHC de classe 1. Vamos entender melhor um pouco como isso acontece. Bom, os linfócitos CD4, eles são chamados células auxiliadoras ou auxiliares, tá? Por quê? Porque ele auxilia em processos que não necessariamente seja por um vírus. Por exemplo, a gente viu que a principal função do linfócito é destruir vírus. Mas veja bem, eu expliquei para vocês já que, pela literatura, existia a imunidade inata e existia a imunidade adaptativa. Só que eu tinha falado para vocês que isso é literal, porque na realidade elas se somam, elas se complementam, elas se ajudam. Então, os linfócitos CD4, por exemplo, eles vão auxiliar uma célula que está no nosso organismo com a função de nos defender contra bactérias, como por exemplo o macrófago, que é uma célula fagocítica. Então, nos próximos slides eu vou explicar isso melhor. Já o linfócito CD8, ele tem a função de ser citotóxico. Isso eu já falei para vocês também. O que é uma célula ser citotóxica? Ela conseguir matar uma célula infectada por vírus, tá? Só que veja bem, quando o linfócito T ele está vagando pelo organismo e não encontrou nada ainda, ele não foi apresentado ainda a nenhum peptídeo, ele é chamado de célula T virgem, tá? Ou seja, um linfócito T pode morrer virgem? Pode. Ele tem uma sobrevida ali no organismo de 8 a 12 dias. Se ele vagar pela corrente sanguínea e não chegar nenhuma célula apresentadora de antígeno mostrando a ele um peptídeo, ele pode morrer virgem. A partir do momento que ele é apresentado a algum peptídeo, é que ele vai ser ativado, tá ok? E essa ativação não acontece na corrente sanguínea. Quando ele recebe essa informação do peptídeo, ele necessariamente sai da corrente sanguínea e vai para os órgãos linfóides secundários para formular uma resposta. Mas, antes de entrar no linfócito CD8, eu quero que vocês saibam que o linfócito CD4, que é chamado auxiliar, ele ainda existe de dois tipos, nos quais nós chamamos T-help1 e T-help2, ou seja, help ajuda, célula TCD4 do tipo 1 e célula TCD4 do tipo 2. Veja bem, célula TCD4 que não reconheceu nada, ela é chamada virgem. Tá? A partir do momento que ela reconhece algo, tá? Ela vai ser ativada. Mas tem um detalhe. Se ela tem dois tipos, existe alguma coisa que estimula o organismo a ela se desenvolver em TH1 ou em TH2. E existe sim, são as interleucinas. Já falamos de interleucina na aula de inflamação. Interleucinas são substâncias produzidas por células de defesa que vai ter alguma função no organismo. E nesse caso aqui, referente ao linfócito CD4, existe a interleucina 12, a interleucina 4. A interleucina 4, ela age muito junto com a interleucina 13, embora não esteja aí nessa foto, mas elas duas agem juntas. Existem células no nosso organismo que têm a função de produzir essas interleucinas. Por exemplo, interleucina 12, ela é produzida pelas nossas células apresentadoras de antígeno, macrófago, célula dendrítica, tá certo? Quando um linfócito T, tá? Que ele não se definiu ainda, se ele vai ser help ou se ele vai ser
se ele vai ser TH1 ou se ele vai ser TH2, ele recebe estímulo de interleucina 12, ele vai necessariamente se transformar em TH1. Quando o linfócito T auxiliar, ele recebe o estímulo de interleucina 4, interleucina 13, ele vai se transformar em TH2. E no organismo, eles têm funções diferentes no processo, tá, de desenvolvimento, assim, de defesa. TH1 tem um auxílio específico, uma determinada função específica, e TH2 tem uma determinada função específica de defesa também, tá? Então, vamos recapitular. Existem dois tipos de linfócito, TCD4 e TCD8. TCD4 é chamado auxiliar, TCD8 é chamado citotóxico. E o CD4 existem subclasses, TH1 e TH2, tá? Se o linfócito TCD4 receber estímulo de interleucina 12, ele se transforma em TH1. Se o CD4 receber estímulo de interleucina 4, interleucina 13, ele se transforma em TH2. Continuando. Assim, a gente tem que lembrar que essas células vão necessariamente receber o peptídeo a partir de uma célula apresentadora de antígeno. A célula apresentadora de antígeno que tem MHC de classe 1 são todas as células nucleadas, ok? E a MHC de classe 2 tem só no linfócito B, na célula dendrítica e no macrófago. Mais uma vez, se for um linfócito TCD8, ele só vai reconhecer a partir da ligação com MHC de classe 1. Se for linfócito TCD4, ele só vai se ligar se for com a molécula de MHC de classe 2, porque, gente, precisa ter o encaixe perfeito. Se não tiver esse encaixe perfeito, o processo não continua, tá? E assim, como eu já tinha falado, o CD4 tipo TH1 e o CD4 tipo TH2, que é T-help1 e T-help2, tem funções diferentes no organismo. A TH1, por exemplo, ele participa, né, de processos inflamatórios relacionados com bactérias. Então, ele está relacionado com a parte da ativação juntamente com o macrófago, que é uma célula importantíssima na fagocitose de bactérias. Já o TH2, ele é mais importante, né, relacionado com o linfócito B. Linfócito B, lembrando, tem a função de produzir o quê? Anticorpo. Então, ele auxilia a ativação do linfócito B na produção de anticorpo, tá certo? Mas quando se trata de infecção viral, tá certo? O TH1, ele é muito importante nesse controle. Aqui é uma imagem que eu coloquei para vocês, para lembrar, né, que esse peptídeo, ele vai ser reconhecido, mas somente se ele vier pela apresentação a partir de uma molécula de MHC classe 1 ou classe 2. E continuando, para que esse linfócito T reconheça antígeno, gente, é necessário um processamento. E isso daí eu vou explicar, mas vocês vão ter que pegar o livro e vão ter que dar uma lida necessariamente para fixar melhor isso, porque é um processo bem complexo, tá? Então, dependendo da natureza do antígeno, ou seja, da partícula estranha que invadiu o organismo, esse processamento ele vai ser dentro de vesículas ou ele vai ser livre no citosol da célula. Quando é que é processado dentro de vesículas? Quando é algum organismo que precisa ser fagocitado. Por exemplo, bactéria precisa ser fagocitada e assim ela é internalizada dentro de vesículas, dentro da célula fagocítica. Já vírus não morre dessa forma. O vírus, ao contrário, quando ele penetra dentro de uma célula, ele se multiplica dentro dessa célula, então ele fica livre dentro dessa célula. Por isso que a gente diz que o vírus fica livre no citosol da célula, porque ele não fica dentro da célula internalizado em vesículas, tá? Então, quando se trata de uma infecção por vírus, esse vírus ele é processado ou sintetizado no citosol da célula. E ele vai ser apresentado
através do MHC de classe 1, ou seja, a apresentação é para o linfócito CD8. Já se for uma bactéria, essa bactéria vai ser fagocitada